Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Futuras Au Pairs. Esse vídeo interessa a você se você não tem ideia de como é um vocabulário com crianças aqui nos Estados Unidos. Continua vendo esse vídeo que eu vou contar um pouco sobre algumas palavrinhas que eu aprendi quando eu cheguei aqui, que eu não tinha ideia como que eram essas palavras antes de chegar aqui. Então vim compartilhar com vocês a minha experiência, tá bom? Continue assistindo até o final. Pois bem, futuras au pairs que vão vir pra cá pra cuidar de crianças e não tem ideia de algumas palavras que são muito usadas aqui nos Estados Unidos com crianças. Eu, antes de chegar aqui, não tinha ideia de quais eram essas palavras. Até vi alguns vídeos no YouTube que falavam um pouco sobre, mas nada muito específico. Então, vim compartilhar com vocês algumas palavras que eu aprendi aqui que vai ser muito usado no dia a dia com os cuidados das crianças. A minha primeira palavra é nap time. Nap time, traduzindo, é como se fosse soneca. Isso é o que a criança, é o que te salva durante o dia, quando a criança vai pra nap time. Nap time é uma hora do dia que a criança vai ter que dormir um soninho, uma sonequinha. Playtime é hora de brincar, né? Playtime é hora de brincar, acredito eu, traduzindo. E é hora de brincar com a criança, né? Então, usando essa palavra playtime, a criança sabe que é muito bem play, então é uma palavra bem usada. A palavra lunch é como se fosse um almoço, que é uma parte do dia, o meio do dia, que traduzindo lanche é almoço. Então, sempre quando eu faço a comida para meu bebê, eu falo hora do lunch, né? Eu digo, let's go to eat the lunch. E ela já sabe o que é, então o lanche é a hora do almoço. E também tem a palavra snack, que snack significa... Quando eu ponho no Google Tradutor para ver o que é snack, traduz para lanche. E quando eu ponho lanche, traduz para almoço. Então, snack aqui pra eles é como se fosse uma hora do dia, ou whatever a hora que tu vai fazer. É um aperitivo no outro dia, um pãozinho ali, uma bolachinha, alguma coisa do tipo, um snack. Uma coisa, é uma refeição bem pequena. E durante o dia, minhas kids têm snacks, que eu preparo um pãozinho, eles comem uma bolachinha, tomam um suquinho. Então, isso são snacks. A palavra bottle significa... Para as crianças aqui, quando eu falo, vamos lá para bottle, né? Quem quer bottle? É o leite para as crianças. Então, aquela mamadeira significa bottle. Tem a palavra stroller. Stroller significa carrinho de bebê. Carrinho. Eu vou botar a tradução depois ali embaixo para vocês darem uma olhadinha. A tradução literal do tradutor, mas quando fala stroller aqui, é carrinho de bebê, carrinho de passeio, acredito eu. E eu não tinha ideia do que era essa palavra. Aprendi essa palavra fixou na minha mente depois de 4, 5 meses que eu tava aqui. Demorou, ó, pra essa palavra ficar na minha mente. Mas stroller é o carrinho de passeio de bebê. Aí tem a palavra toys, que toys é, né, os brinquedos. Books, que são os livros. Doll, tem a palavra doll. Eu só cuido de menina nessa casa. E às vezes, no início, eu queria falar a palavra boneca, mas as crianças não entendiam que era boneca. E doll significa boneca. E demorou um tempinho pra eu pegar. Não, é doll. Então, doll é boneca. Pra quem cuidar de menina, né? Doll é car, né? Carro, você sabe o que é car, né? Carro dos meninos e por aí vai. Com o tempo você vai aprendendo os nomes de todos os brinquedos, mas doll é uma palavra que eu demorei para pegar. Temos a palavra diaper, que diaper é fralda, e wipes significa lenço. Então, na hora sempre de trocar as fraldas dos bebês, né, você fala assim, vamos lá trocar a fralda. Let's go change your diapers. Change significa trocar e diaper significa fralda. Então, let's go change diapers. Eu falo sempre isso para minhas crianças, elas já entendem. Então, diapers. E do wipes é o lenço umedecido, né? E aqui eles falam só wipes, que significa, traduzindo, lenço. Também tem o crib. O crib é o berço. Demorou também, foi outra palavra que demorou pra fixar na minha mente, que crib era berço. E demorou um tempinho pra mim decorar essa palavra, falei essa palavra várias vezes errado. Mas crib é berço onde o bebê dorme. A palavra pacifier, que significa bico. Ou eles cortam, abreviam a palavra com pass, e as crianças falam pass, where's my pass? Cadê meu pass? Né? Que é o bico.
E é uma palavra bem esquisita, pacifier. Demorou um pouco pra mim pegar ela também. Eu ouvia muito minha host pra mim falando PS. Que diabos é PS? E só depois, bem depois, só depois de quase 6 meses que eu tava aqui, que eu decorei o nome do bendito pacifier, que é o bico da criança. Olha, demora um pouquinho, tá? Meu cérebro demorou um pouquinho pra eu fazer download das coisas e ficar na minha mente. Aí temos a palavra poop, que toda vez que a criança fazia cocô na fralda, eu não sabia como falar pra mãe que a criança fazia cocô na fralda. E a palavra cocô aqui, usados com criança, que não é uma palavra muito ofensiva, acredito eu, é poop. Poop significa cocô. E pi, que é xixi. Então, poop e pi são 2 palavras que você pode conversar bastante com a criança. Se a criança já é maiorzinha, que nem a minha de 2 anos, sempre pergunta pra ela se ela fez poop na fralda. Ela fala que sim, então a gente vai pegar a fralda. Junto com poop e com pi vem o pore, né? Que o pore é o pinico da criança. Pore significa pinico, né? E eu tô agora na fase de treinamento com a minha bebê, ela tem que usar o pore. Eu tenho as últimas 2 palavras que são baby chair and high chair. Baby chair é uma cadeira que eu ponho o bebezinho, que balança e eu ponho o bebezinho lá. E a high chair, eu não sei como significa. High significa alto e chair é cadeira. Eu não sei como traduzir para vocês. A high chair é onde o bebê come, né? Que tem lá um negocinho para o bebê comer. Eu não lembro em português como significa isso. Eu não lembro. Mas eu vou tentar botar uma palavra aí para vocês, que é cadeira de alimentação. Eu não sei. Mas a high chair é onde o bebê come, que é aquela cadeira mais alta. E eu separei 3 frasezinhas com 2 palavras, na verdade, que eu uso bastante com a minha bebê. Que toda vez que ela faz alguma coisa boa, né, com as minhas 2 crianças, toda vez que ela faz alguma coisa positiva, eu falo assim, good job, good job. Eu sempre via minha host family falando good job para as crianças, good job, good job. Isso é uma palavra que boa pra criança, quer dizer que ela faz uma coisa boa e ela vai sempre repetir aquela coisa. E quando meu bebê faz uma coisa errada, que eu fico muito brava com ela, eu falo, né, don't do that, don't faça isso. Eu falo pra ela assim, be nice, né? E eu falo pra ela ser be nice, be polite, que significa be polite, significa seja educada, be nice, seja legal, que às vezes ela dá uns tapas na irmã, eu tenho que falar, stop, be nice with your sister, daí ela para, ela tem que falar, e a gente tem que falar mais tipo firme, pra criança entender que não é certo, e fala, don't do that, that's no nice, isso não é legal. E ela, né, pra ela entender, a gente não pode bater, né, a gente não pode, né, não nossos filhos, a gente não pode, né, ser muito rude, porque não são os nossos filhos, então eu tento falar assim pra ela, assim, eu sempre olho nos olhos da minha bebê e falo assim, don't do that, não faça isso, it's not cool, it's not nice, be nice. And ela, às vezes ela chora, né, porque eu tô sendo mais séria, mas no fim ela acaba, né, ficando bem, é só criança mesmo. Enfim, essas foram algumas palavras, de várias palavras, que você vai aprender aqui nos Estados Unidos. Eu espero de alguma forma poder ajudar você. Eu vou escrever todas essas palavras na descrição do vídeo. Tudo que eu falei das palavrinhas com a tradução aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse, dê uma olhadinha. E se inscreva no meu canal, por favor, dê o like se você gostou. E se inscreva no canal, que é um incentivo para mim continuar fazendo vídeos. E se você é au pair, futuro au pair, tem algum medo, alguma dúvida sobre a vida aqui nos Estados Unidos, sobre au pair, deixa nos comentários. Eu tenho conversado com algumas au pairs, tenho ajudado de alguma forma, né? Não sou especialista em nada, mas minha vida aqui já é uma experiência muito grande, então eu posso passar o que eu tenho aprendido, né? Porque eu sei que quando está no Brasil é muito nervosismo, muita ansiedade, muita coisa. Mas eu tô aqui dando uma melhor pra quem quiser, tô sendo muito boa, muito legal. Então, se você tem interesse, deixe seu nome nos comentários, deixe o seu e-mail, qualquer coisa. E se inscreva, por favor, que é um incentivo para mim continuar fazendo vídeos. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.